Gente, nesse capítulo 10, a gente vai percorrer sobre a gente vai percorrer sobre alguns conceitos referente à parte de segurança de LAN. E aí nós vamos ver alguns tópicos relacionados à parte de segurança de dispositivos locais, controle de acesso, ameaças à parte de Layer 2, principalmente alguns tipos de ameaça referente à tabela MAC, e por fim, alguns ataques envolvendo a parte de LAN. Bom, de vez em quando, gente, aparece na imprensa alguns casos de ataques a redes corporativas. O último grande ataque aqui do Brasil que se tem notícia foi um ataque que teve na CVC, que eu lembro que eu até ia viajar nessa época, foi setembro, outubro de 2022, alguma coisa assim. E aí eu queria comprar alguns passeios na CVC, eu não consegui porque o sistema deles estava fora do ar. Eles estavam com as lojas abertas, mas o sistema não estava funcionando. Eles sofreram um ataque de ransomware, que os dados da empresa eles são capturados e aí tem que pagar, geralmente por Bitcoin, para poder liberar, senão esses dados eles são perdidos. E aí a gente pode listar aqui alguns ataques, como o ataque de. Deixa eu ver quem mais quem vai estar entrando. Clenilson. Boa noite, Clenilson. Boa noite, professor. Alguns tipos de ataques que a gente pode listar aqui, como por exemplo o ataque DDoS, que é o Distributed Denial of Service, que é uma variação do ataque de negação de serviço tradicional, o DOS, onde tem vários computadores, e pode ser computador, pode ser smartphone, pode ser Smart TV também, que vão ser infectados, certo? Sei lá, por um cavalo de Troia. E aí esse computador, esse dispositivo, ele vai se tornar um dispositivo zumbi. E aí esse dispositivo, ele vai mandar requisições para um determinado site e aí esse site ele vai acabar caindo. Por quê? Porque os seus recursos de rede eles vão estar limitados, recursos de rede e recursos de hardware. E aí o usuário tradicional ele vai tentar acessar o serviço desse site e ele não vai conseguir. Os usuários desses computadores, desses dispositivos, como eu falei, não apenas computador, pode ser um smartphone, pode ser um tablet, ele não vai perceber que o computador dele foi infectado, porque isso provavelmente vai ficar só um pouco lento, nada, nada além do normal. E aí o invasor ele não vai roubar dados, ele não vai provocar nenhuma ação que vai permitir que seja detectado, mas aí ele vai ter controle daquele dispositivo remotamente. Então, no caso do DDoS, o ataque de negação de serviço distribuído, esses computadores, esses dispositivos, eles vão mandar requisições HTTP, por exemplo, para um servidor que vai acabar caindo e as outras pessoas que vão acessar, elas não vão conseguir usufruir do serviço. Por exemplo, quando tem SISU que o pessoal vai fazer a matrícula e o site ele fica fora do ar, não responde a requisição HTTP. Por quê? Porque é muita gente acessando. E aí imagina aí um site qualquer que as outras pessoas não vão conseguir acessar porque está tendo muita requisição de dispositivos zumbi. Um, um malfeitor desse, um hacker ou cracker, ele pode também infectar os computadores, certo? E aí botar o computador, por exemplo, para produzir Bitcoin e ele receber lá o que foi gerado daquele Bitcoin que foi produzido. É um outro uso que esse pessoal tem. E aí a gente pode listar outros tipos de ataques, como a violação de dados, onde é, os servidores, computadores de uma corporação sofrem a invasão e dados sensíveis eles são roubados. E aí isso está ligado
ao ataque do tipo ransomware, onde o mais famoso é esse WannaCry, que nesse ataque os dados sensíveis de uma organização eles são encriptados ou criptografados, certo? E aí tem um prazo para que o dono da empresa pague lá uma taxa para que os dados eles sejam devolvidos. E aí, se o cara não tiver backup, ele vai acabar sofrendo com isso aí, tá certo? E por último, a gente pode trazer a definição do malware, que é uma definição universal de agente malicioso. Por exemplo, o vírus ele é geralmente dentro do conhecimento popular sinônimo de malware, o que não é verdade. Dentro do malware a gente tem várias categorias. Tem os vírus, tem os worms, tem os cavalos de Troia, tá certo? E aí, entre outros. Bom, tendo o contexto no que se refere a alguns tipos de invasão, a gente vai tratar agora da parte de segurança de dispositivos de rede. Então, tem alguns recursos que podem ser implementados que vão garantir a segurança dos funcionários, usuários de uma determinada corporação. E aí, um método bastante tradicional e que ele vem sendo utilizado muito por usuários domésticos é a VPN, Virtual Private Network, onde a VPN ela vai trazer uma conexão que ela vai ser encriptada e onde os dados desse usuário eles vão ser escondidos, tá certo? Então a VPN é muito utilizada, por exemplo, em locais, sei lá, uma ditadura que o pessoal tem medo de ser identificado porque ele está falando alguma coisa que desagrade ao governo. A pessoa pode usar uma VPN para, por exemplo, acessar é, é, outros tipos de conta de outros países da Netflix, por exemplo. Porque ele pode ocultar a identidade dele e também pode mascarar como se ele fosse um usuário de outro país. Tá certo? Vocês podem observar aí na, na figura da direita o uso da VPN em cima e sem usar a VPN embaixo. Então, o cliente VPN ele vai ter de início lá na aplicação instalada no computador dele, vai ter as suas mensagens encriptadas, vai passar pelo servidor de acesso e aí vai para um servidor VPN, pode ser considerado como se fosse um proxy, e dali ele vai acessar a internet, tá certo? E aí, se por acaso você tem servidores VPN espalhados, ele pode assumir a identidade como se estivesse em outros países também. E aí, no contexto da segurança das redes corporativas, um VPN ele pode ser integrado a um firewall, por exemplo, que um firewall é um dispositivo bem completo. E aí, falando do firewall, a gente tem as noções básicas de firewall que ele vai trazer a proteção em complemento aos antivírus, protegendo as portas, pacotes indesejados. Mas aí existem os chamados NGFW, que são os firewalls de nova geração, que eles vão oferecer seguranças a mais. E aí, pessoal, um disclaimer para vocês, não é a minha especialidade essa parte de segurança de rede, tá bom? Então, muito dos conceitos que eu vou trazer aqui e que o próprio capítulo traz, eles vão ficar um pouco mais na superfície. Existem alguns cursos da Cisco que são mais aprofundados na parte de segurança, o que não é um caso aqui. Aqui é mais para vocês terem uma noção geral e alguma coisa de configuração, por exemplo, de um servidor Radius dentro do contexto de AA, por exemplo, que a gente vai ver no final dessa aula, tá bom? E aí, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Às vezes eu fico pensando que a Então, conexão, que a conexão ela se perde e eu acabo que eu estou falando sozinho, mas que bom. Então a gente está falando aqui dos firewalls de nova geração, que eles vão oferecer um nível a mais de segurança em vários aspectos. Então, inspeção de pacote persistente,
visibilidade e controle de aplicativo, sistema de prevenção de intrusões de última geração, que é chamado de NGIPS, Next Generation Intrusion Prevention System, além do AMP, que é o Advanced Malware Protection, e filtragem de URL. E aí a gente tem o contexto das diferenças entre o firewall tradicional e o, os firewalls de nova geração. Então, o firewall tradicional, ele tem a filtragem de pacotes baseado já em regras que já são é, um pouco mais simplificadas quando em comparação com o firewall de nova geração. E aí, nesse contexto, o endereço IP de origem, o destino, porta e protocolo que está sendo utilizado, se é o HTTP, se é o HTTPS ou FTP. Ah, e aí existem algumas regras estáticas pré-definidas, pré-configuradas para o bloqueio de tráfego. Isso é a aplicação clássica de firewall. Mas aí os firewalls de nova geração eles trazem uma inspeção mais avançada de pacotes, onde existe uma análise, por exemplo, esse tipo de pacote aqui, essa assinatura aqui ela já é conhecida. E aí é ligado a um banco de dados atualizado que vai verificar aquele pacote ali, se por acaso é de um malware que ele já é conhecido. É, a parte de controle de aplicativos que não está previsto Professor, na. Oi, alguém está pedindo para permitir o acesso para entrar na sala. agora é engraçado que eu Eu coloquei a configuração. Eu coloquei a configuração aqui para. Todos entrar, né? Estranho. Boa noite, pessoal. Consegue me ouvir? E aí, pessoal? Ok. Estranho que eu tenho um plugin que ele permite a admissão automática. Mas enfim, vamos continuando aqui. E aí, os firewalls de nova geração, eles têm um controle a mais desses aplicativos, certo? Aquele tipo de aplicativo não apenas baseado em portas e protocolos como o firewall tradicional. E aí, como eu falei para vocês, ele tem um recurso do NGIPS, que é o sistema de prevenção de intrusões de próxima geração. Perdão. Desculpa, gente, eu tô com a voz um pouco rouca e acaba às vezes falhando. De prevenção de intrusões de próxima geração. E aí, nesse contexto, tem algumas técnicas mais avançadas no contexto de detecção e prevenção de ameaças que são mais conhecidas e desconhecidas. E aí ele vai envolver, por exemplo, estatística, análise comportamental, alguns métodos heurísticos. Tá certo? Então, é um tipo de proteção que ele vai bem além do firewall tradicional. Além disso, ele tem o recurso do AMP, que é a proteção avançada contra malware, onde são usadas técnicas como sandboxing e análise de reputação de arquivos, onde esse sandboxing, pessoal, é gerado um ambiente seguro ali na máquina, onde são feitos testes nesse arquivo para verificar se por acaso ele é malicioso ou não. E outro recurso dos firewalls de nova geração, que também estão presentes nos firewalls mais antigos, mais tradicionais, é a filtragem de URL, que é aquela política que é implementada de autorização ou não autorização a determinados tipos de site, que é implementado pelo gerente da parte de tecnologia da informação. Geralmente isso aí é o que deixa o pessoal, deixa o técnico de TI mais chateado com os profissionais da firma. Bom, continuando aqui, uma série de políticas que são utilizadas
estão dentro do contexto do AAA, que eu cheguei a pincelar com vocês lá no primeiro capítulo do primeiro módulo, onde elas são abarcadas dentro do Network Access Control, ou controle de acesso à rede. E aí tem-se, e vejam bem, o AAA ele funciona na língua inglesa, que seria Authentication, Authorization e Accounting. No caso do português, seria autenticação, autorização e contabilização. E aí, deixa eu... Não, só especifico melhor lá na frente. Mas, basicamente, gente, nós temos a autorização, a autenticação, quem pode acessar a rede, a autorização, quais recursos aquele usuário ele pode acessar, e aí a gente tem nesse contexto da autorização a questão dos privilégios. Você pode definir grupos e privilégios específicos para esses grupos. O grupo, digamos, por exemplo, na escola, a gente tem o grupo dos alunos e o grupo dos professores e grupo de gestores. Existem privilégios diferentes para cada um desses grupos. Os alunos eles podem ter acesso às suas notas, os professores eles podem ter acesso a um banco de provas, mas eles não têm acesso à parte financeira da escola, somente os gestores, tá certo? Sim, aí dentro do contexto do controle de acesso à rede, existem algumas ferramentas de hardware e software que são implementadas nesses hardware que vão auxiliar no controle de acesso à rede, como o Cisco Identity Service Engine, que é um serviço, tá certo? Que ele vai monitorar toda a rede. E aí vocês podem observar aí nessa imagem à esquerda, identidade de grupo, dispositivos da rede, endpoints. E aí verificar como é que está o status da rede, quantos endpoints estão ativos, quantos dispositivos BYOD foram trazidos para a empresa. Eu acho que vocês lembram do conceito de BYOD, Bring Your Own Device. Traga seu próprio dispositivo. A pessoa levar um notebook de casa para a empresa. E aí esse dispositivo ficaria cadastrado lá no Cisco ISE. Enfim, convidados autenticados, comportamentos considerados perigosos, suspeitos. Então, é uma plataforma que ela vai auxiliar dentro desse contexto do AA, tá certo? Bom, e aí eu não sei se eu falei para vocês, o conceito de endpoint, ou terminação final, ou ponto final, seriam as máquinas que vão estar lá na ponta. Seria o quê? Laptop, desktop, servidor, telefone IP, tá certo? Smartphone, que são aqueles dispositivos que são mais suscetíveis a ataques de malware. Excluindo-se o celular, a principal fonte de ataque seria e-mail ou via navegação na web. E aí, nesse contexto, além dos antivírus, existe o sistema de prevenção de intrusões. E aí, no inglês, fala-se de Host Intrusion Prevention for Server. E aí é tipo um antivírus mais voltado para monitoramento de rede. Aplicado em cada um dos endpoints, mas esse é um serviço que ele vai ser implementado do lado do servidor, tá certo? E aí esses endpoints, e aí vocês entendam o contexto aí, dentro do ambiente corporativo, qualquer vacilo de um endpoint, um agente malicioso de fora, ele vai conseguir acessar a empresa, tá certo? E aí os endpoints, eles são protegidos por uma combinação do controle de acesso à rede, o NAC, o software de AMP, Advanced Malware Protection,
E aí, dispositivos ESA e WSA, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que seria dispositivo de segurança de e-mail e dispositivo de segurança web. Tá certo? Aqui a gente tem a tela, o dashboard, perdão, do Cisco MP para endpoints. E aí, diferente do Cisco ISE, onde o Cisco ISE ele vai monitorar a rede, esse Cisco AMP aqui ele vai ser utilizado mais no contexto de ameaças de malwares naquela rede, tá certo? Bom, e aí a gente falou de Cisco ESA, Email Security Appliance, e o Cisco WSA. Gente, esses dispositivos são gateways, tá certo? O gateway físico mesmo. E aí tem o ESA, que ele é voltado para e-mail, que ele vai monitorar o protocolo SMTP. Não sei se vocês lembram, protocolo de e-mail. SMTP, POP3 e IMAP. E aí ele é um firewall, certo? Para o monitoramento do SMTP, trazendo mais segurança dentro do contexto dentro do contexto dos e-mails que são recebidos. Para a web, analisando mais especificamente o protocolo HTTP e HTTPS, existe o WSA, tá bom? E aí o Cisco SA e o Cisco WSA, eles são atualizados pelo banco de dados do Cisco Tails. Cisco Tails, pessoal, é um sistema que ele é um sistema a nível mundial de monitoramento de banco de dados, tá certo? Que vai alimentar os dispositivos de proteção da Cisco, tá certo? Então, o Cisco SA ele é atualizado constantemente pelas informações do banco do Cisco Tails. E aí algumas funções do Cisco SA, lembrando, para e-mail, bloqueio de ameaças conhecidas, aqueles malwares que numa detecção inicial, até a nível de se tiver um firewall antes, ou um próprio antivírus de algum dispositivo da rede não detectou antes, se não foi detectado antes, ele tem um recurso mais avançado para alguns tipos de malware, certo? E-mails com link incorretos são descartados, bloqueio a sites que foram recém-infectados. Por quê? Porque o Cisco Tails ele já tem essa informação. E aí tem o Cisco WSA, Web Security Appliance, que é um gateway também, certo? Só que aí o contexto é de mitigação de ameaças baseadas na web. E aí existem algumas políticas de proteção contra malware, a questão dos aplicativos, e aí você tem como especificar o controle de política de uso aceitável, que é o que? O controle de política de uso aceitável? Política de uso aceitável, certo? Quem trabalha em corporação na parte de rede já sabe, são aquelas políticas que são definidas, tá certo? Para os usuários daquela rede. Não pode acessar Instagram, não pode usar e-mail pessoal, visando o quê? Ter um comportamento que vai seguir as regras da empresa e evitando, assim, um comportamento de risco, tá certo? E aí o Cisco WSL vai fornecer um controle completo sobre os usuários que vão acessar a internet e também aplicativos em nível de celular também, certo? E aí, alguns recursos, ele vai executar uma lista, eu não uso nem mais o termo lista negra, é um termo que ele não está sendo mais utilizado dentro da área de computação. A gente prefere usar a lista de restrição, tá bom? E aí o WSA, ele pode executar a lista de restrição de URL, filtragem de URL, varredor de malware, ele tem essas funcionalidades também. Criptografia, criptografar e descriptografar o tráfego, tá certo?
Eu sei que pode parecer um pouco abstrato, gente, mas somente você fazendo o curso para lidar com esses equipamentos, para você ter uma noção melhor, tá bom? Como eu falei no início da aula, isso aqui é só um apanhado geral. Esse capítulo trata sobre isso, para vocês terem uma noção dos dispositivos, o que eles fazem, certo? E algum tipo de configuração. Agora, contextualizando o Cisco ESA e o Cisco WSA, um em relação ao outro. Os dois são gateways de segurança, certo? Onde eles vão fazer toda a parte de controle e filtragem de tráfego indesejado, que é monitorado. O Cisco SA ele vai funcionar como um gateway de segurança para e-mail, protocolo SMTP, monitorando todo o tráfego de e-mail que vai entrar e sair da rede da organização. E aí ele vai aplicar políticas de segurança envolvendo filtragem de spam, detecção de malware dentro do anexo do e-mail, criptografia e prevenção da perda de dados, data loss prevention, certo? Só que relacionado a e-mail. Já o Cisco WSA também é um gateway para o tráfego web e aplicativos baseados em web, como aqueles de smartphone também, como Instagram e Facebook. E ele vai analisar o tráfego HTTP e HTTPS, aplicando também aquelas políticas que eu falei para vocês de filtragem de URL, é, prevenção de alguns tipos de ameaça presentes na web, como por exemplo malware dentro de alguns sites maliciosos, além de atuar na parte de controle dos aplicativos, como eu mencionei agora há pouco, e web e baseados em web, e na prevenção de perda de dados na web também. Então, os dois funcionam na parte de controle de segurança e acesso dentro da infraestrutura daquela determinada organização, auxiliando na proteção contra ameaças, e aí cada um no seu vetor de tráfego específico. O SA para a parte de e-mail e o WSA na parte de web. Tá bom? Falando agora um pouco da parte de controle de acesso. Bom, a gente viu, pessoal, a parte de autenticação. Lembram bem, lá em VTY a gente está tratando das linhas virtuais, acesso, telnet ou SSH. São aqueles acessos remotos a um switch ou roteador. Os dispositivos Cisco, na sua maioria, eles permitem 16 linhas, onde você pode fazer uma configuração diversa para cada uma dessas linhas. Então, é possível ter 16 acessos remotos, seja telnet, SSH ou misturado, tá certo? O método mais simples do acesso remoto é a combinação de login e senha, perdão, linhas virtuais e aquelas portas auxiliares que é para cabo de telefone que não é mais utilizado, tá bom? Mas o material ele cita isso. Lembrando que o SSH, o Secure Shell, ele é mais seguro do que o Telnet. Por quê? Porque as mensagens elas são encriptadas quando são enviadas pela rede, diferente do Telnet que qualquer Wireshark da vida você consegue ver lá os dados. Tá bom? No entanto, pessoal, o método de autenticação nesse caso aí, ele é feito dentro do banco de dados local. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma mudança de senha para autenticação em vários dispositivos de rede de uma vez, eu vou ter que fazer isso é, é, localmente em cada dispositivo. Então, isso aí demoraria muito tempo para implementar e muito tempo para alterar também. Uma outra falha é que esse método de autenticação local ele não prevê um método reserva, um método de autenticação reserva, que é o chamado fallback. Lembrem, fallback, pessoal, é um recurso extra caso aquele recurso principal ele tenha falhado. E aí vocês podem observar nessa imagem aí de baixo que seria, e aí não tem nada a ver com o contexto da autenticação SSH e Telnet.
seria o recurso, por exemplo, de notificação. Vocês podem ver aí mensagem, sei lá, de Instagram, web, WhatsApp e, por último, SMS. Então, são métodos alternativos caso aquele método principal ele tenha falhado, tá bom? E agora, no que se refere ao controle de acesso, tá certo? Eu mencionei lá atrás muito rapidamente, mas agora a gente vai tratar dos componentes AAA, que no caso do português ficaria AAC, tá bom? Não é tão forte quanto na língua inglesa, mas é o que a gente tem, que seria autenticação, autorização e contabilidade. Tá aí, mas o termo correto é contabilização. Peço desculpas aí para vocês. Então, a autenticação, você é um usuário válido, vou autenticar você. A autorização, quais os recursos que são permitidos para você. E contabilização, o accounting, quanto tempo e quais dados você acessou enquanto você estava utilizando. É um registro do seu uso, tá bom? Então, o AAA é uma maneira para controlar quem tem permissão para acessar uma rede, autenticar, o que eles podem fazer enquanto estão lá, autorização, e auditar quais ações eles executaram enquanto estavam acessando, a contabilização, certo? Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Por enquanto não, professor. Bom, e aí como a gente viu, a autenticação ela vai confirmar a identidade dos usuários que vão acessar aquela rede. E aí o servidor ele vai comparar as credenciais que foram apresentadas com as que estão armazenadas em um banco de dados. Se por acaso corresponderem, certo? O login e a senha, ele vai ter acesso à rede. Caso não, ele não terá acesso. Além de usuário e senha, pode ser via certificado digital, pode ser por porta também. Você pode fazer isso na porta física de um switch, tá certo? Não necessariamente precisa ser login e senha, tá bom? E aí o método da autenticação, ele pode ser uma autenticação local, tá certo? Por exemplo, você configura um servidor de autenticação num roteador. E aí, os usuários eles vão se autenticar dentro daquele banco de dados local, mas aí é ideal para redes pequenas. E o outro, ele é baseado num servidor, tá certo? Então, nesse caso aí, não vai ser executado no roteador. Lá no servidor vai ter um banco de dados. E a gente vai fazer uma prática no final, tá certo, pessoal? De configuração de um servidor Radius. E aí, nesse servidor, ele vai ter lá um banco com os usuários e a senha. O protocolo que pode ser utilizado, o serviço pode ser o Radius ou o Takacs Plus. E aí tem algumas diferenças entre os dois, mas os dois são servidores de autenticação AAA, tá certo? Nesse caso aí, o servidor de autenticação, ele é mais apropriado para redes maiores, seja ele estando na rede local, tá bom? Ou estando na nuvem. Por quê? Porque se tiver vários roteadores e switches, você deixa tudo concentrado no servidor A, tá certo? E aí algumas observações aqui para vocês. O Radius e o Takacs Plus, eles são protocolos de segurança dentro do contexto AAA, são usados em redes corporativas e provedores de serviço de acesso à internet, certo? Permitindo um acesso mais seguro por parte dos usuários. Lembrando, isso não é autenticação, login e senha, por exemplo, no SSID de uma rede, não. Essas credenciais são salvas num serviço seguro, tá certo? Dentro desses servidores ou de um roteador. São formas de autenticação, ou seja, o usuário que ele quer acessar aquele equipamento de rede, ele vai ser autenticado por um servidor Radius ou Takacs Plus, por exemplo.
vai ser usado o modelo cliente-servidor, onde o cliente, por exemplo, um switch, um roteador, vai enviar o pedido de autenticação para o servidor ou um Radius, por exemplo. Tá certo? Em comparação direta com os dois, o Takak Plus ele é mais seguro do que o Radius, por causa da criptografia que ele é mais robusta, entre outras features que ele tem. Certo? A gente falou da autenticação, agora a gente vai falar sobre a autorização. Gente, como eu tinha falado agora há pouco, na autorização vão ser atribuídos direitos diferentes para usuários de grupos diferentes. Vocês podem observar aí nessa figura da direita, tem diferentes usuários, é computado o seu período online e tem lá o seu nível de privilégio. Ele pode acessar tal pasta, ele pode executar tal programa, tá bom? E aí a etapa da autorização, ela vem após a autenticação, mas ela já é predefinida anteriormente. Quando o usuário é cadastrado, o seu nível de autorização ele é definido, tá bom? E aí quais são os recursos que ele vai usufruir? Tipos de comandos, como por exemplo um roteador. Esse usuário aqui eu vou autenticar ele, eu vou autorizar ele para o roteador, mas ele só pode ter o modo exec usuário. Recursos e qual informação. Recurso, ele pode acessar a impressora da empresa, ele pode acessar tal banco de dados. E informação que ele vai ter acesso também. Tá certo? Então a autorização ela vai seguir o princípio do menor privilégio. Os usuários eles vão receber as permissões necessárias para executar a função necessária que ele tem, visando o quê? Evitar algum comportamento que traga algum acidente na rede ou abra brechas para agentes maliciosos. Como eu falei para vocês, a autorização ela tem que ser configurada antes, tá certo? Para ser implementada automaticamente após a autenticação do usuário. Tá certo, gente? Então a autorização, só para ressaltar, ela vai controlar o que o usuário pode ou não pode fazer após o processo de autenticação, e isso é feito da forma que a autorização ela vai usar aqueles atributos que vão descrever o acesso do usuário à rede, onde esses atributos estão lá no servidor AA para que seja determinado o privilégio ou restrições daquele usuário, como vocês viram aqui na figura, nível de privilégio de cada um. Certo? Essas políticas de segurança elas são políticas de uso, restrições elas são configuradas no próprio serviço AA. Por último, nós temos o accounting ou contabilização, onde são registradas todas as operações que o usuário fez durante o processo, durante o tempo que ele estava logado, incluindo o que? Quem, certo? Ele fez o registro, quando e o que foi executado. Esse usuário aqui, ele carregou um pendrive e executou um ponto .bat suspeito. Vai estar lá o que foi feito, tá certo? Então, ele vai registrar o tipo do serviço que foi utilizado, hora do início, os dados que foram trafegados, tá certo? Então, fica tudo registrado lá, fica tudo disponível para o técnico de TI para ele conseguir visualizar, tá bom? Então, um comportamento suspeito de um usuário da rede vai cair nisso aí também. Tá certo, gente? E esses dados aí, eles podem ser utilizados, por exemplo, para verificar algum problema que teve na rede, aí verifica o que foi que aconteceu, para a realização de uma auditoria, tá bom? E aí um uso interessante da contabilização é a sua combinação com a autenticação. Então, o servidor AAA, seja ele um servidor Radius ou Takak Plus, ele vai manter um registro detalhado do que o usuário autenticado fez no dispositivo. E aí, comandos exec, configuração, no caso de um roteador, ou acesso a um determinado tipo de arquivo, execução de um programa específico, certo? Então, tudo isso vai gerar um log,
onde no log vai estar lá o nome do usuário, a data e a hora, os comandos e as ações que ele executou. E aí, se por acaso tiver dado um problema no... fulaninho de tal não sabe mexer no roteador tal, mas ele pediu autorização, conseguiu autorização. Depois disso, esse roteador ele começou a ter algum problema de configuração. Aí vamos lá ver o que foi que fulaninho fez durante o tempo que ele estava logado, acho que ele estava acessando. Tá certo? Uma outra ferramenta de controle de acesso, pessoal, é o protocolo 802.1x, que é um protocolo que ele é baseado em porta física de um switch. Então, para evitar que, por exemplo, alguém plugue o seu celular lá, o seu celular não, ou melhor, pode ser sim porque ele também é implementado em redes Wi-Fi. Mas, enfim, no exemplo, ele plugue o cabo do seu computador lá e comece a ter acesso à rede e ele não deveria ter acesso àquela rede. Então, implementando o 802.1x, é possível realizar essa autenticação a partir da porta que está conectada, tá bom? Então, o modo de funcionamento. Temos um requerente, a estação cliente, ele vai requerer acesso e responder às solicitações do switch. O autenticador, que é o switch, ele vai controlar o acesso físico à rede com base naquele status de autenticação do cliente. E tem lá o dispositivo, o servidor de autenticação ele é quem vai validar a identidade daquele cliente ali. Então, se por acaso, como é que funciona? Eu trouxe meu dispositivo de casa, tá certo? E acessei a rede. Eu posso validar, aquela porta vai estar bloqueada para mim, mas aí eu posso ter um software que vai me autenticar por meio de login e senha. Ou ser bloqueado para todo mundo e somente aquele Mac específico pode acessar. Existem várias opções, tá bom? E aí o Pulse 2.1x ele é baseado na autenticação de porta, mas também na parte de identidade por meio das credenciais e certificados. Como eu falei para vocês, eu posso deixar aquela porta bloqueada lá somente para aquele dispositivo, ou ela fica bloqueada e eu plugo um dispositivo e eu tenho como me autenticar. Aqui do lado direito vocês veem uma configuração do 802.1x. Não sei se dá para ver direito aqui. Dentro do Windows Server, acho que é o 2012 essa versão, se eu não estou enganado. E aqui a configuração do 802.1x em um switch Ethernet. Ok, gente? Vamos tratar aqui um pouco da parte de ameaças à segurança de Layer 2. Como vocês estão bem lembrados, alguém mandou alguma mensagem? Eita, eu fiz um login eu fiz o login com a minha conta tradicional. Não fiz com o e-mail institucional, ele só tem mais 15 minutos de chamada. Mas de qualquer forma vai dar tempo, tá bom? Tá no finalzinho aqui, eu não vou dar o assunto todo para não ficar muito assunto e depois eu mostro a prática para vocês, tá certo? Mas se por acaso não der tempo, eu abro outra chamada e aí eu edito no vídeo, tá certo, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Ok. E aí, como vocês sabem, o modelo OSI ele é dividido em 7 camadas. E essas camadas, como vocês sabem, elas vão ter seus protocolos específicos e vão funcionar independente uma da outra, como vocês podem ver na figura da direita. E aí os administradores eles implementam políticas rotineiras de camada 3 até camada 7. E aí pode ser usado VPN, firewall, dispositivos IPS, como esses dispositivos aqui que eu estou mostrando aqui para vocês embaixo. Como esses firewalls aí da linha Firepower da Cisco. Contudo, no entanto, se a camada 2 estiver
comprometida a partir lá dos quadros Ethernet, certo? Ou Wi-Fi, todas as camadas acima elas vão ser afetadas. Então, por exemplo, se um agente de ameaças com acesso à rede começa a capturar por meio de um spoofing MAC, ele pode começar a capturar os quadros que não deveriam vir para ele. Então aí já está comprometido, segurança Layer 3 até Layer 7 não vai servir de nada. Então o agente de ameaças ele pode causar muitos problemas na infraestrutura da rede, lá a partir da camada 2 da rede. Tá certo? Então a camada 2 ela é considerada o elo mais fraco. E aí existem algumas categorias de ataques que podem ser listados. E alguns a gente vai trazer nesse capítulo, tá bom? Ataques à tabela MAC, como Flooding MAC, que é a inundação MAC, ou Spooking. Ataques a VLAN, a parte de salto de VLAN, o chamado VLAN Hoping, ou o Double Tagging, que é a dupla marcação da VLAN. Ataques a DHCP, a tabela ARP, falsificação de endereços e utilizando o protocolo Spanning Tree também. Ok? E aí existem algumas técnicas de mitigação de ataque ao switch, como a parte de segurança de porta, rastreamento de DHCP, que a gente vai ver parcialmente nos capítulos seguintes, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês alguns ataques envolvendo a tabela de endereços MAC. E aí vocês lembram que para tomada de decisão de encaminhamento, o switch ele vai utilizar o MAC Address Table para, a partir daqueles quadros que são recebidos, encaminhar para o destinatário correto ou inundar todas as portas, tá certo? Para descobrir quem é o MAC do IP destinatário naquela técnica lá de unicast desconhecido que a gente viu no módulo 1. E aí todas as tabelas MAC, elas têm um tamanho fixo, tá certo? E aí se por acaso essa tabela MAC ela estiver totalmente preenchida, ela pode acabar gerando um problema. Por exemplo, eu quero que vocês observem aí nessa figura aí de baixo. PCA e PCB, eles estão se comunicando, tá certo? O PCC, ele não tem acesso à comunicação entre eles. O PCC é um invasor. E aí, o que é que o PCC faz? O PCC, ele vai mandar um monte um monte de pacote Ethernet para o switch com endereços MAC diferentes. Vocês podem observar aí, ó, X, Y e Z dos endereços MAC. Com isso, a tabela MAC do switch vai ficar sobrecarregada, e quando ela está sobrecarregada, o switch ele entra no chamado modo de flood ou modo de inundação. Quando acontece isso, tá certo? O switch ele vai mandar todos os quadros como unicast desconhecido. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar as mensagens para todos os computadores da rede. E aí, o computador C, o PCC, ele vai ter acesso lá às informações que ele não deveria ter. Tá certo? E aí tem um comando chamado makoff que ele vai enviar esses MAC falsos, sobrecarregando a tabela MAC do switch e fazendo enviar as mensagens por meio de unicast desconhecido, fazendo com que ele consiga receber o
esses pacotes, perdão, esses quadros Ethernet também, tá bom? Tá aqui um programa em Python, gente, que está enviando MACs desconhecidos para uma interface Ethernet de um switch, fazendo com que a tabela seja sobrecarregada e ele entre em modo de flood ou modo de inundação. Certo? Existem algumas técnicas de mitigação para evitar que isso aconteça, como, por exemplo, você especificar de maneira estática, como essa figura aí embaixo, os MACs que vão fazer parte da tabela daquele switch. Essa parte de segurança a gente vai discutir em outro capítulo, tá bom? Gente, antes que se encerre aqui, a gente tem cerca de 8 minutos, eu vou fazer uma prática aqui com vocês de configuração de um servidor AAA, tá certo? Como é o cenário aqui? Nós temos um computador aqui, PC1, certo? Um roteador aqui, R1, um servidor AAA, que a gente vai configurar um serviço Radius aqui também, tá certo? E aí, esse servidor aqui, certo? O cliente R1 vai ser o cliente dele para que seja autenticado o acesso utilizando um servidor Radius, o acesso ao roteador 1. Depois disso, a gente vai testar o acesso do PC1 para o roteador 1, tá certo? Já estão todos configurados com os seus endereços IP. E agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o servidor, o serviço AA no servidor. Obviamente que isso aqui é uma abordagem simplificada. Se você fosse fazer isso no Windows Server, seria muito mais difícil, tá bom? Primeiro a gente tem que colocar o nome do cliente, que vai ser o roteador, o R1. O IP dele, que vai ser 192.168.10.1. A gente vai precisar de uma chave compartilhada entre os dois, tá certo? Que esse aqui a gente vai, quando for configurar, a gente tem que colocar essa chave, que vai ser esse secret aqui. Eu coloquei ABC, eu vou colocar ABC 123. Depois disso, eu posso colocar aqui o Takax ou o Radius, vou deixar o Radius. Aqui eu vou adicionar. E agora eu vou configurar um username e uma senha. Username vai ser para poder acessar o roteador. @cisco. E o password da senha, eu vou colocar 123 só. Tem aqui NetAcad 123, mas eu vou colocar 123 só. Ok, gente? Depois disso, a gente vai para a parte de configuração no roteador. Vamos lá, enable conf t. E aí a gente vai colocar AAA new model radius server R1, certo? O nome dele é R1, que a gente especificou aqui no servidor AAA. Address IPv4 e a IPv4 do cliente, que é o roteador e que é o R1. 192 do roteador não, pessoal, servidor Radius, que é 192.168.10.2, perdão. A gente vai especificar aqui o endereço IP do servidor Radius. Agora a chave que vai ser compartilhada entre eles. ABC 123. Tá certo? Só olhar aqui só para não. ABC 123. Ele mandou uma mensagem aqui
dizendo que não está sendo mais utilizado o password tipo 0, que é esse password mais simples, sem nenhum caractere especial, mas como é só um exemplo aqui, não vai ter problema. Vou usar o show running config. Deixa eu dar um exit primeiro. Ó, a new model. Tá aqui a configuração do Radio Server. E aqui também que está sendo compartilhada entre o servidor e o cliente. Tá bom? Agora, eu vou configurar o acesso para ser o acesso default das linhas virtuais. Line VTY 015 conft. E aí, AAA Authentication Login Default Group. AAA. Authentication Default Group. Sim, Radius Local. Ok. Depois disso, pessoal, a gente vai testar o acesso agora utilizando a autenticação que é validada aqui no servidor Radius. Então, eu vou tentar acessar o roteador por meio desse computador aqui, tá certo? PC1. O IP do roteador 192.168.10.1. Conectar. Username @cisco e o password 123. Certo, então vocês podem verificar aqui que eu consegui realizar o acesso ao roteador utilizando a autenticação validada por meio do servidor Radius aqui, tá bom? Eu não vou conseguir acessar as outras funcionalidades porque eu não estabeleci uma senha do modo exec privilegiado. Então eu vou ter que vir aqui, ó. Enable Secret Class. E aí fazendo isso eu já posso voltar aqui. Enable Class. E aí eu já tenho acesso. Ficou claro isso aí, pessoal? Eu sei que é um tipo de conteúdo que você tem que mastigar bem para conseguir aprender melhor. Mas aí eu fico à disposição de qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? E aí eu vou editar esse vídeo para essa parte que caiu a chamada não aparecer, para não ficar uma coisa quebrada, tá bom? Beleza, professor. Eu coloquei eu usei a minha conta pessoal porque eu achei que ia ter problema do pessoal entrar por meio do e-mail institucional, o Meet pelo e-mail
institucional. Eu tinha esquecido do recurso. Mas tudo bem, pessoal. Na semana que vem a gente continua o final desse capítulo e começa o capítulo 11, tá bom? E aí eu vou tentar mandar até sexta-feira postar o vídeo para vocês, tá certo? Certo. Tchau, gente. Boa noite, até mais. Obrigado Boa pela noite, presença. pessoal. Boa noite, professor.